Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 2 da República de Platão. Isso aí. Depois daquela introdução, né, com as primeiras ideias sobre justiça, Céfalo, Polemarco, a visão do Trasímaco. Que justiça é o interesse do mais forte, aquela visão bem cínica. Exatamente. O livro 2 começa para valer quando o Glauco e Adimanto entram na conversa. E eles chegam assim com tudo. Eles não estão convencidos, né? Basicamente dizem: ok, Sócrates, você calou o Trasímaco, mas não provou pra gente que ser justo é bom por si só. A questão é essa. Eles querem que a justiça seja defendida pelo que ela é, entende? Não pelas vantagens, pela reputação que ela pode trazer. É um pedido, bem radical para a época. E os argumentos que eles usam são fortes. Glauco joga na mesa o mito do anel de Giges. Lembra? O pastor que acha um anel fica invisível. Ah, sim, clássico. A pergunta é, se você tivesse esse poder, o poder de ser invisível, e fazer o que quisesse sem ser pego? Aham. Você ainda seria justo, ou tanto faz, justo ou injusto, todo mundo ia acabar agindo mal se não houvesse consequência. É uma provocação e tanto. Sugere que talvez a gente só seja justo por medo. Medo da punição, medo do que os outros vão pensar, não por amar a justiça de verdade. E o Adimanto ainda complementa, né, dizendo que a própria forma como a gente elogia a justiça foca nos benefícios externos. Ah, ser justo te dá boa fama, bons casamentos, vantagens sociais. Isso. E pior, ele aponta para os poetas, tipo Homero, Hesíodo, que mostram os deuses sendo corruptos, aceitando suborno e heróis sofrendo mesmo sendo justos. Quer dizer, nem a religião nem a poesia ajudavam a defender a justiça em si. Coloca Sócrates numa sinuca de bico, né? Como é que ele vai provar que é melhor ser justo, mesmo que a pessoa justa sofra horrores e seja vista como injusta, do que ser injusto com fama de justo e aproveitando tudo? É o grande desafio do livro, talvez da República inteira. E é aí que Sócrates tem aquela sacada genial. A ideia de olhar para as letras maiores. Exato. Ele diz, olha, tentar ver a justiça na alma de uma pessoa é como tentar ler letras miúdas de longe. É difícil. Que tal a gente ver a mesma coisa, a justiça, numa escala maior, numa cidade? É uma estratégia brilhante construir uma cidade ideal no discurso para entender a justiça e depois aplicar isso ao indivíduo. E como ele começa essa cidade no livro 2? Pelo básico do básico. Ninguém se basta sozinho. A gente precisa um do outro. É a necessidade mútua. Um planta, outro constrói, outro tece. Cada um faz o que sabe fazer melhor. Mínimo para sobreviver. É a cidade das necessidades. Uma cidade bem simples, né? Saudável, como ele chama. Focada no essencial. Comida, casa, roupa. Quase. Rústica demais. Pois é. Pro Glauco é quase uma cidade de porcos. Ele reclama. Cadê o conforto? Os luxos? Ele quer mais. Sofás, perfumes, iguarias, arte. Entra o desejo pelo supérfluo. Exato. E Sócrates concorda em analisar essa cidade mais complexa, essa cidade inflamada ou de luxo, porque ele acha que é justamente nesse luxo, nessa complicação, que a gente vai achar tanto a justiça quanto a injustiça. E essa busca pelo luxo, o que ela gera? Ainda no livro 2. Bom, mais desejos significam mais profissões, né? Cozinheiros, artistas, poetas, médicos e, crucialmente, significa precisar de mais espaço, mais território. Ah. E mais território leva a conflito com os vizinhos. Inevitavelmente. Surge a necessidade da guerra, e com a guerra, Surge a necessidade de um novo tipo de especialista, o guerreiro, o defensor da cidade. precisamente, os guardiões. O livro 2 termina justamente aí, identificando a necessidade dessa classe militar e começando a pensar em como eles deveriam ser, qual a natureza deles, que tipo de educação precisariam ter. É um gancho enorme para os próximos livros. Então o livro 2 prepara todo o terreno, lança o desafio principal sobre o valor intrínseco da justiça e inicia a construção da cidade como método para investigar isso. Fascinante. Sem dúvida. É a base de toda a discussão que virá. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.